E aí eu te pergunto sobre a lentidão de julgamento desses crimes de guerra, que normalmente são levados para o Tribunal Penal Internacional e muitos países não são signatários. Qual você acredita que vai ser o destino, mais uma vez a gente falando da lentidão da diplomacia, ou nesse caso do TPI, em relação à urgência humanitária do que está acontecendo, né? Esse é o grande problema e a grande angústia, porque a perspectiva de julgamento de crimes de guerra é muito reduzida, sobretudo quando envolve países poderosos, como é o caso de Israel, Estados Unidos, Rússia. Quanto mais poderoso o país, mais improvável que haja julgamento. Se a gente pega uma instância como o Tribunal Penal Internacional, eu acho que ainda é assim a proporção, a maior parte dos condenados são pessoas de países do continente africano. Então, uma justiça que funciona muito rápido, muito bem, para países que são um pouco... O Tribunal Penal Internacional não alcança certos países. Ele alcança, são assuntos intrincados, porque, assim, vamos lá. A primeira possibilidade de julgar é do próprio país. E existem casos dentro de Israel de militares condenados por atirar em civis, por exemplo, mas são casos pequenos, né? Pessoas de baixa patente, pouca importância. As grandes condenações contra comandantes militares e políticos, isso é mais raro. Mas, em primeiro lugar, seria um Alexandre de Moraes lá em Israel que dissesse, olha, nós somos um país civilizado, isso que foi feito está errado, vamos... E aí pode julgar e condenar, um tribunal militar e coisa assim, é improvável. Aí depois há outras instâncias internacionais. Uma possibilidade seria, por exemplo, também não vai acontecer, o Conselho de Segurança criar um tribunal para julgar crimes em Gaza. Como aconteceu, por exemplo, em Ruanda, onde houve o genocídio. Esses são os tribunais ad hoc. Mas é sempre, né? Porque você precisa colher provas e investigar. Um tribunal ad hoc, essa é outra possibilidade. Depende do Conselho de Segurança, a gente sabe que o Conselho de Segurança é travado. A outra possibilidade seria o Tribunal Penal Internacional, e aí eu entro no que você está dizendo. Em princípio, só os países que ratificaram um documento que se chama Estatuto de Roma é que aceitam a jurisdição desse tribunal. Israel não assinou, então não aceita. Então aí a gente vai para outros casos. Qual é? É que a Palestina, que embora não seja um Estado pleno para todos e tal, mas exerce funções de Estado em várias instâncias, e o Tribunal Penal Internacional é um deles, então a Palestina, enquanto Estado, ratificou e aceita a jurisdição do tribunal. Então aí a gente tem uma possibilidade de que crimes cometidos na Palestina sejam julgados pelo Tribunal Penal Internacional, mesmo que sejam cidadãos israelenses de um país que não ratificou. E existem outras possibilidades, por exemplo, um comandante militar ou uma autoridade política israelense viaja a um país que é signatário, por exemplo, o Brasil. Caso do Putin. Exato. E aí se decide capturar essa pessoa e trasladar ela para cumprir pena, porque existe uma condenação, precisa existir uma condenação, né? Existe uma condenação contra ela. Do Putin em Israel ainda não, mas tem uma investigação aberta já há algum tempo. Então, essas são as possibilidades. O Estado de Israel, né, nesse caso. Esse Tribunal Penal Internacional julga pessoas, não julga estados. São pessoas. Netanyahu. Isso. Bom, aí se estabelece a cadeia de comando e vê de onde partiu, né? Pode ser ele, pode ser um monte de gente. Agora, e tem uma última coisa que pouca gente lembra, que é o caso do Pinochet em Londres, que não era Tribunal Penal Internacional, mas existe uma ideia de jurisdição universal, que é uma ideia segundo a qual alguns crimes são tão graves e atentam contra a ideia de humanidade... O juiz Garçom. O Baltasar Garçom, espanhol. Pois é, um espanhol, e ele estava em Londres. Como é que esse juiz alcançou em Londres? Então, ali existia tortura e morte de cidadãos espanhóis pela ditadura chilena. Mas ele trouxe também essa ideia de jurisdição universal. Significa que alguns crimes, por serem tão graves contra a humanidade, podem ser alvo de processo de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo. Agora, claro, se obtém uma condenação, depois você vai para a fase de captura, que é mais difícil. Mas o que acontece? Esses líderes políticos e militares vão tendo sua circulação restringida no mundo e ficam com uma condenação nas costas. É suficiente para fazer justiça a essas milhares de mortes? Óbvio que não, nenhuma vida se recupera. Mas é dessa forma que o direito avança. Se a gente pensar que até a Segunda Guerra as convenções sequer existiam, não existia Tribunal Penal Internacional, as pessoas faziam tapetes de bomba, jogaram bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, aplainaram Dresden, bombardearam Londres, tudo cidade civil, né? Bombas, tapetes de B-52. Pois é. Então eu acho que a gente evoluiu. É o suficiente? Não. Existe impunidade? Sim. Agora, o paralelo que eu sempre faço é o seguinte, não é porque as pessoas violam as leis de trânsito que a melhor ideia seja dizer, então vamos abolir a lei de trânsito. Existe lei, existe violação, existe guarda de trânsito, pega alguma coisa, outra não pega. Qual que seria a alternativa? Seria uma espécie de tribunal e de polícia mundial. Eu não acho uma boa ideia. Uma polícia mundial que fosse atrás de quem a justiça mundial considera culpado. Aí a justiça mundial será a justiça dos mais poderosos. Eu acho que a gente já repetiu o problema de outra forma.